Dá um toque no obreiro que está do seu lado e fala assim: cuidado com a vaidade. O mundo espiritual é territorial. Tem duas esferas, a esfera de Deus e a esfera do diabo. Ninguém pense que Deus está perdendo tempo para medir força com o diabo para ver quem vence. Deus é criador. O querubim caído é criatura. O criador não mede força com a criatura. Mas eu e você, meu caro pastor, com todo respeito, carinho, zelo que temos um com o outro, não podemos lidar com territórios espirituais sem antes nos envolvermos completamente com o mundo de Deus. Eu moro na Bahia. Na Bahia ninguém se sente constrangido em dizer que fez um pacto com uma entidade, que bebeu sangue de animal pela manhã, que fez o sacrifício X na sexta-feira, que se banhou de tal forma no sábado. Eu já recebi recados de satanistas diversas vezes no púlpito da igreja, ameaças. Você aprende que o mundo espiritual não é para ser vivido na esportiva. Ou levamos o diabo a sério, ou ele nos deixa confusos na estrada e perdemos a rota. Estamos vivendo um evangelho que brinca com os demônios, que subestima a malignidade. Mas isso é real. Tu estás na linha de frente da batalha. O diabo quer lhe alcançar e lhe atingir. Então, seja radical, chato, abusado, intolerante, mas não negocie com aquilo que coloca a sua unção em risco. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente brincando de ser pastor. E acredite, quando o Senhor me deu essa palavra, Ele não me disse que seria a última mensagem da conferência. Eu sinceramente acho que a última mensagem da conferência poderia ser uma mensagem mais animadora do que confrontadora. Vai fazer o que? O dono é ele. Vai questionar quem manda. Quem és tu, Caco, para perguntares ao oleiro: que fazes? Terceira pergunta, vou agilizar para a gente não passar. Qual é o propósito do seu projeto? Qual é o propósito do nosso ministério? Por que eu tenho tantos projetos na igreja? O que me estimula, o que me instiga? Vamos esquecer um pouco da, desculpa eu usar esse termo, da demonização do contexto ora lido, e vamos entender que crescer é o propósito de Deus para nós. A questão é, em que direção e até que tamanho? Deus é o Deus das novas oportunidades. E eu não vim aqui dizer para o irmão, para o pastor, não cresça, pelo amor de Cristo, cresça. Não esquece, crescer dói. Acho que já foi até ministrado isso essa semana aqui.
Crescer dói. Todas as vezes que você começar a crescer, vão te bater. Vão te bater. E algumas pancadas vão ser bem fortes. Você vai se perguntar se vale a pena querer crescer. Por que eu não fiquei escondidinho lá, sem ninguém me ver? Porque quando você começa a evoluir, os involuídos começam a te perseguir. O diabo sempre vai usar os miseráveis para confrontar os prósperos. Mas Deus sempre vai levantar prósperos para confrontar os miseráveis. Só que o problema de Lúcifer é que ele esqueceu que só era o que era porque o Criador lhe deu. Não esqueça que só estamos aqui porque o dono da causa nos quis aqui. Ei, sabe aquele bebum que cai na calçada da igreja que o senhor pastoreia? Ele não é pior do que nós em nada. Então, para Deus tirar ele de lá e trazer para cá, ele não precisa de esforço e desespero. Então não fica pensando que eu sou melhor do que o outro, porque isso é falácia, isso é, desculpa o termo, é uma conferência de pastores, desculpa o termo, isso é burrice. Sabe qual foi o problema de Ló? O problema de Ló é que ele não entendeu que a bênção que ele gozava e o rebanho que crescia não era por causa dele, era por causa de Abraão. No dia que ele se afastou de Abraão, ele perdeu tudo. Tem muito obreiro que não entendeu que ele está crescendo porque está debaixo da barba de Arão. A unção caiu na cabeça, desceu sobre a barba, passou pelas orlas. O problema do filho pródigo foi não entender que a questão do pão em abundância não estava no bolso, estava na casa do pai. Quando você sai de onde Deus te colocou para onde Ele não te mandou ir, você perde aquilo que adquiriu até aqui. O querubim não entendeu que o projeto dele de elevar o trono não era projeto de Deus, era só dele. A maioria de nós está infartando, entrando em depressão, adoecendo, enfrentando problemas, não por causa da obra de Deus, mas por causa da nossa obra na obra de Deus. Queremos construir o nosso reino no reino de Deus. E a primeira pergunta a fazer é: Deus me mandou fazer isto? Porque se Deus não mandou entrar nisto, é uma fria. Recua. Mas recuar, pastor, o que é que vão dizer de mim? Vão dizer que você ouviu Deus. Lembra da experiência do pastor Estevão ontem? Chegou na Santa Ceia, igreja cheia. Queridos, não estou em condição. Não tenho condição de ministrar a ceia. Eu não estou bem. Isso é humanidade. Recuar é humanidade. É admitir que há momentos que não dá para avançar, e Deus está dizendo: para que eu te respaldo. Será que nós não estamos entrando em depressão o tempo inteiro? Não é exatamente por causa da obra de Deus, e sim por nossa causa.
Alguém tem que nos dizer que aquilo que Deus nos manda fazer vai ter oposição, mas Ele vai enfrentar por nós. Deixa eu abrir um parêntese. Davi lutou com os filisteus dos seus 13 e 14 anos até os 45, 46. Todo dia tinha filisteu na porta. Quando ele é ungido rei sobre Israel a terceira vez, segundo Samuel capítulo 5, a Bíblia diz assim: os filisteus se reuniram e vieram contra ele para prendê-lo, versículo 18. Aí a Bíblia diz que quando Davi soube que os filisteus vieram para prendê-lo, está escrito assim, com licença, e Davi desceu à fortaleza. Os reis não desciam à fortaleza, subiam. A fortaleza de Davi não é na torre, é na caverna. E quando ele chega lá, ele pergunta para Deus assim: eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse: vai. E ele perguntou: e o Senhor vai me dar vitória? O Senhor disse: darei. Ele foi, batalhou e venceu. Os filisteus que sobreviveram foram embora. Um ano depois está escrito assim: e os filisteus reuniram todas as suas forças e vieram contra Davi para matá-lo. Na primeira vieram para prendê-lo, foram derrotados, agora vieram para matá-lo. Piorou a coisa. Davi venceu ano passado, poderia ir de novo sem perguntar nada, mas está escrito assim: e Davi, sabendo que os filisteus subiam contra ele, desceu à fortaleza e chorou. Na primeira vez ele desce e pergunta, na segunda ele desce e chora. Aí ele pergunta a Deus: eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse: não. E ele pergunta a Deus: eu faço o quê? Fosse na Bahia, a resposta era: vaza. Jeová disse: corre e te esconde. Quando eu era menino, eu enfrentava os filisteus. Fugindo de Saul, eu fui morar no meio dos filisteus. Agora que eu sou rei e tenho todas as tropas, o Senhor me manda correr dos filisteus? Corre e te esconde. Agora imagina a cara de Davi para chegar em Jerusalém e dizer assim: Jeová falou comigo e diz que é para a gente, todo mundo, largar Jerusalém e fugir, porque os filisteus estão vindo. Deus mandou fugir. E Davi vai e se esconde atrás da floresta dos balsameiros. E eu imagino alguém dizendo assim: majestade, faz alguma coisa. E Jeová diz: faça nada. Alguém olha para o outro e fala assim: estou estranhando Davi. Será que está ficando covarde? Antigamente ele não perdia uma batalha dessa para ninguém, agora está correndo. O outro chega: majestade, faz alguma coisa. Jeová diz: fica na tua. Os filisteus invadiram a terra, pisaram no território que Deus havia dado a Davi. Mas não foi o Senhor quem me deu, foi. Mas corre. A Bíblia não diz quantos dias, mas diz que chega um momento que Jeová fala assim: Davi, a copa da floresta de balsameiros vai se mexer. E ela não vai se mexer de maneira descoordenada. O mover da copa dos balsameiros vai ser no tom da marcha de um exército. Quando você ouvir marcha de exército na copa das árvores, levanta e sai a peleja, porque eu já fui na tua frente.
Ninguém entendeu nada quando as árvores começaram a marchar. E o vento soprava e a copa das árvores marchavam. Davi levantou e disse: agora é a hora. Pode ler o texto bíblico, por favor. É a última vez que os filisteus aparecem em Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor diz assim: eu vou na frente para derrotar os filisteus. Presta atenção, quando você vence, o seu inimigo se reorganiza e volta. Quando Jeová vence, ele vence definitivamente.